Nesse momento, nós temos visto a direção de Deus, trabalhar de Deus em favor das nossas vidas deste ministério. Então, que nós possamos estar continuamente em oração, cobrindo os nossos pastores, a liderança deste ministério, com as nossas orações e pedindo a Deus para que Ele venha conduzir todas as coisas. Amém? Eu gostaria de meditar com a igreja na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, mesmo assentado como estamos, vocês estão, né? Vamos ler a palavra do Senhor para nós meditar nesses versículos e em que o Senhor nos propôs em coração para trazer à igreja nesta noite. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Tá? 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não vos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Amém? Louvemos a Deus, pois o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E meditando neste texto, algum tempo atrás, o Senhor nos deu uma palavra e eu comecei a aplicar isso a mim, à igreja, ao momento que nós estamos vivendo, nos últimos dias. E pegando principalmente o versículo 5, que me chamou muita atenção nesse contexto, desse texto aqui que lemos, a qual Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreve que Deus não agradou de muitos dos israelitas que estavam no deserto, tanto que foram prostrados e ficaram prostrados no meio do deserto. O que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, só para nós termos uma ideia, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade rica, próspera, uma cidade abençoada mesmo, onde tinha-se muito comércio, tinha-se também na cidade, que era uma cidade grega, uma cidade
onde se tinha um envolvimento muito grande com a prostituição, a idolatria, templos idólatras, aonde no meio desta cidade havia-se muito culto a deuses pagãos, que envolvia a prática de prostituição, o envolvimento da sexualidade ilícita. E com isso, Paulo, ele exorta, ele chama a atenção da igreja para que a igreja de Cristo não viesse a se misturar com tais práticas mundanas. E nós vamos ver Paulo escrevendo aos Coríntios, combatendo a mistura, a miscigenação do povo de Deus com as coisas mundanas, com as coisas desse século. E com isso Paulo, pois, tendo na igreja de Corinto certos grupos que se achavam já autossuficientes e intocáveis pelo pecado, que achavam que poderia participar do culto a Deus, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor e também da mesa dos ídolos, na mesa da prostituição, na mesa da idolatria, dos deuses também mundanos, os deuses daquele século, os deuses ou os principados, os príncipes desse século, né? E Paulo vai falar também no capítulo 10 sobre a forma de sacrifício, né? Pois os gentios os sacrificam a demônios, a idolatria envolve culto a demônios. Ele falando no capítulo 10, versículo 14 em diante. Então Paulo está chamando a atenção da igreja para não se misturar, para não se render às coisas desse mundo, pois uma vez conhecedores da graça de Deus, do poder divino, da redenção operada por Cristo, agora nós não estamos sujeitos mais ao poder do pecado e nem à sua escravidão. Não estamos sujeitos mais aos cultos, à forma de vida pecaminosa deste tempo, deste mundo. E Paulo está chamando a atenção da igreja, pegando como espelho, como exemplo, a história de Israel. E aí nós vamos ver que a história de Israel, ela não foi um espelho só para Corinto, como Paulo está escrevendo. Ela foi um exemplo, continua sendo um exemplo para nós cristãos, para a igreja do Senhor. E é isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, pegando esse exemplo, aplicando para a igreja, e que nós gostaríamos de fazer o mesmo nesta noite, para a nossa meditação. Só que antes de entrar no capítulo 10, Paulo já vem falando no capítulo 9, a respeito da liberdade que o cristão ele tem em Cristo, e o esforço que o cristão faz para alcançar o seu prêmio, para alcançar a promessa divina, para alcançar a bênção do Senhor. E ele vai fazer Paulo vai fazer uma aplicação, ele vai trazer aqui uma metáfora do atleta, da abnegação que o atleta faz para alcançar o prêmio, a vitória, no versículo 24 do capítulo 9. Mas no versículo 27, o que antecede o capítulo 10, Paulo diz o seguinte, olha só: antes subjugo o meu corpo e o reduz à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que Paulo está empregando, dizendo, chamando a atenção da igreja é o seguinte: eu me subjugo, eu me coloco à servidão de Cristo,
Eu estou entregue, tanto o meu corpo como a minha vida, entregue ao Senhor, e eu tenho que estar, olha só, eu tenho que estar em plena concordância, eu tenho que estar em plena concordância do que eu tenho pregado. Então, a minha força, o que eu tenho feito, me subjugado à servidão de Cristo, é para que eu tenha coerência no que eu prego, eu também venho a viver, para que eu não venha a ser reprovado por Deus. A preocupação de Paulo é isso, para que eu venha alcançar, levar pessoas a Cristo, mas eu também não venha ser reprovado pelas minhas ações, as minhas atitudes, e que eu venha alcançar o prêmio como foi me proposto. Coerência, o que eu prego eu vivo. Então a preocupação de Paulo era essa: não adianta levar as pessoas a Cristo, tenhamos que conduzi-las a Cristo, porque se eu conduzi-la a Cristo, estarei indo junto com ela. Não é aquele velho ditado: faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pegaram aqui o nosso amado querido Álvaro como exemplo, líder dos adolescentes, tem feito um grande trabalho de discipulado na vida desses adolescentes. Ele é espelho, ele é referência para os adolescentes. Aí o Álvaro vai pregar, vai dizer e preocupar-se em só levá-los a Cristo, só falar de Cristo, mas não conduzi-los a Cristo. Eu vejo isso na vida do nosso irmão, os conduzindo a Cristo, os levando a Cristo, mas por um outro lado eu vejo um contraste. Nós vemos pessoas que não se preocupam em ser aprovado por Deus, pregam, ensinam, mas não vivem em coerência com o que ensinam e com o que se prega. Então Paulo tinha esta preocupação: ora, eu prego, eu me subjugo, porque pregando aos outros, eu também não venha ficar de maneira alguma reprovado mediante Deus. Aí ele inicia o capítulo 10. Irmãos, ora, irmãos, o que Paulo está dizendo? Lembre-se, lembremos nós, essa tradução é um pouco a tradução mais nova, atualizada, a linguagem de hoje diz isso: peguemos os israelitas como exemplo. O que Paulo está dizendo é isso: não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Até o versículo 4, Paulo vai dando esta ênfase do que eles viveram no deserto. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra é Cristo. Aí aqui eu gostaria de entrar e fazer uma pergunta para nós nesta noite. É possível alguém desfrutar da graça de Deus, desfrutar da misericórdia divina, e ele ser rejeitado por Deus? Ser reprovado por Deus? Esta palavra falou ao meu coração porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente nós temos visto isso acontecer. Pessoas que estão ficando prostradas em meio ao deserto. Pessoas que estão sendo negligentes, reprovadas, que estão ficando literalmente abandonadas no deserto, mas não por Deus. Quando
Paulo diz isso, o versículo 5 é o que me chama muita atenção no meio desse contexto, é porque Paulo já diz o motivo do porquê eles desfrutaram das bênçãos espirituais, desfrutaram da graça divina, ou não era graça? Muitos acham que a graça só existiu depois que Cristo veio. Lá na libertação do Êxodo, a graça divina, o poder de Deus, o favor de Deus, imerecido pelo povo israelita, já estava presente. Então eles experimentaram. Aí Paulo vai aplicar isso, irmão. Paulo vai aplicar isso, a pedra, o manjar, a água espiritual, o favor de Deus. Eles comeram de um manjar que não era somente aquele algo palpável, que eles faziam bolo, pão, aquele maná que durante a madrugada caía e no final do dia ele expirava, e todos os dias Deus mandava deste maná para o povo. Não era somente algo material, mas era o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus para o seu povo. Era Deus dizendo: sou eu que cuido de você, ó bichinho de Jacó. É Deus dizendo para o povo toda manhã: eu sou o seu pastor, é eu quem cuido de você. E o povo desfrutando disso, vinha sede, Deus mandava a água brotar da rocha para saciar a sede do povo. Só que com tudo isso, mediante toda a operação de milagre, de prodígio, como o próprio Paulo está dizendo, todos foram batizados na nuvem e no mar, todos passaram por uma experiência de milagre, um milagre de libertação da parte de Deus. Quando não tinha caminho, Deus abriu o mar para o povo caminhar. E com isso, muitos, mas muitos, a grande maioria, não foram aprovados por Deus. Experimentaram milagres, libertação, pois saíram do jugo do Egito, viram, experimentaram a graça divina, o poder de Deus, mas foram reprovados pelo Senhor. Mas como isso é capaz, irmãos? Aplicando para nós, participo da ceia do Senhor, estou experimentando o milagre de Deus todos os dias na provisão, na libertação. Estou experimentando o poder de Deus todos os dias, quando Deus me dá mais um livramento de morte, um escape, de uma provação, de uma luta. Mas isso não quer dizer que, se eu não me portar, não ser coerente com esta palavra, corro o risco de não ser aprovado por Deus. Aí Paulo vai mostrar para os coríntios que muitos eram autossuficientes, muitos se achavam os tais, se achavam tão grandes que o pecado não fazia interferência na sua vida e no seu relacionamento com Deus, que achavam que podia ir lá fazer e também vir cá e fazer, dar um pulinho lá fora, aproveitar das coisas do mundo e voltar para Deus, cultuar, adorar, bater palma, pular, sentir, como se nada tivesse acontecendo. Aí Paulo vai mostrar o contrário. Aí Paulo vai dizer: muitos deles Deus não agradou e ficaram prostrados no deserto. O termo prostrado significa literalmente espalhados ou dispersos. Aí vamos lá em Números 14, pois cada advertência ou cada episódio da vida de Israel que Paulo cita, nós temos lá o seu acontecimento. Paulo vai mostrar a advertência para o povo da igreja de Corinto, mas apontando para a vida do povo de Israel.
E tudo isso foi como uma figura para que o povo não viesse a cometer os mesmos pecados. Números 14, irmão Alisson, coloca aí para mim. 14, irmão Domício, o senhor providencia aquela aguinha para nós? Números 14, 30 a 32. Estou distraído aqui. Quer dizer que eu estudo, então tá bom. Brincadeira, irmão Domício. Não entreis na terra, não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. O porquê disso? O povo se tornou e ainda estava com o coração distanciado do Senhor. O povo estava com a presença física diante de Deus, diante do tabernáculo, diante de Moisés, mas ainda o coração do povo estava endurecido. Era um povo que só sabia murmurar perante Deus. E é isso que Moisés está narrando em Números 14. E Deus já estava tendo essas atitudes do povo como insaciáveis. Já estava incomodando a Deus a certo ponto que a murmuração desse povo os impediu eles entrarem na promessa, de receberem a promessa que Deus havia feito para o seu povo, para aquela nação que ele tirou do Egito. Aí ele vai dizer que somente Josué e Caleb vão entrar desta geração que estava com eles. O povo passaria 40 anos no deserto, passaria a estar dando voltas no deserto até aquela geração ficar prostrada no deserto. E literalmente isso aconteceu. Porque essa imagem que Moisés, que Paulo está aplicando para a igreja de Corinto, realmente um deserto cheio de cadáver. Obrigado. Certamente um deserto cheio de pessoas mortas. Paulo queria mostrar para a igreja de Corinto, de chocá-los com esta imagem, de que aqueles grupos que se achavam autossuficientes, presunçosos, até mesmo desfazendo da graça de Deus, que teria uma consequência. Teria uma consequência as suas atitudes perante Deus. Então, Deus vai mostrar para esta geração que estava no deserto, um povo de coração duro, como o próprio Deus diz, um povo de dura cerviz, vindo de cervical. O povo não se dobrava, o povo não se rendia. E que isso Deus está dizendo, esta geração, os de 20 anos abaixo, entrariam e tomariam posse da promessa de Deus, conforme todo o relato de Deus para com o seu povo. Aí quando nós vamos ver Deuteronômio, é Moisés replicando a lei,
prostrados no deserto. Aí, mais adiante, nós vamos ver Paulo falando o seguinte: todos esses ficaram prostrados no deserto, os que Deus não aprovou, os que Deus não agradou de suas atitudes. O versículo 6, essas coisas do capítulo 10 de Coríntios, tá? Essas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Tudo que Paulo está relatando a respeito de Israel é este exemplo, é esta figura, para que vocês, ó igreja de Corinto, não pratiquem a mesma coisa. Ó igreja de hoje, ó nós da Assembleia de Deus, não cobicemos nós como os antepassados cobiçaram e eles foram impedidos de herdar a promessa que Deus os tinha feito. Então, muitas das vezes nós confundimos o certo termo cobiçar e cobiça. Nesse sentido, nesse contexto, cobiçar, irmãos, tem o significado de desejar. Aí vem tanto nos dois extremos, o desejo de coisas boas como o desejo de coisas más. E Paulo já aplica nesse contexto, tá? Que eles estavam cobiçando as coisas más. E a cobiça aqui, o desejo aqui, é exatamente a concupiscência da carne. O que João vai escrever lá na sua primeira epístola, o que Paulo está dizendo, que o que eles estavam cobiçando não era somente desejando, mas eles estavam envoltos, eles estavam tomados por um desejo por aquilo que era mal. Aí nós vamos ter que ir lá em Números de novo, agora no capítulo 11, Alisson, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Sim, lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porcos e das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O que era o maná para este povo? Nós não falamos que era um símbolo da graça de Deus para o povo de Israel? Então o desejo, a cobiça de Israel, deste povo, não era somente para isso o que eles estão citando, não. O que Moisés está citando das suas murmurações era exatamente que a cobiça deles, os corações deles estavam presos no Egito. Não conseguiram ainda desprender os seus corações das coisas do Egito. Estão experimentando da graça de Deus, mas ela não é suficiente. Ela não estava bastando para eles, porque eles queriam os pepinos, queriam as cebolas, queriam carne, mas diziam que era de graça, mas esqueceram do jugo que eles estavam vivendo. Quando a Bíblia vai falar e o vulgo, primeiro começou com alguns que saíram, alguns egípcios que saíram juntamente com o povo de Israel e conseguiu influenciar muitos israelitas pelas coisas que eles tinham lá no Egito. E começaram com isso contaminar o povo israelita e com isso acender a sua cobiça pelas coisas do Egito
e fazerem pecar contra Deus. Fazerem assim o povo pecar contra Deus, cobiçar as coisas que eram más, mas pepino, a comida em si era má. O que Deus está mostrando, o que Paulo está mostrando, que o povo não era tão somente desejoso em comer um pedaço de carne, mas era o povo estar preso às coisas do Egito, porque a maioria, as coisas, as comidas do egípcio era sacrificada a ídolos, era oferecida a seus deuses, e também estava eles debaixo do jugo da escravidão, mas eles estavam não enxergando a graça de Deus. O que nos resta é só esse maná. O que me resta é só ir para a igreja, porque meu pai me obriga, minha mãe me obriga. O que me resta é só ir para a escola dominical, levantar cedo de manhã para ir para a escola dominical. Mas eu queria estar lá, com a minha amizade, lá da faculdade, naquela festinha bacana. Que me resta só ir lá mais uma vez para a igreja. Meu Deus, esse povo que não cansa de ir para a igreja, só a igreja, se deixar vai todos os dias. Uma vez uma pessoa próxima a mim falou que eu estava ficando, esqueci a palavra, o termo que ela usou, fanático. Que me procurava, eu estava na igreja. Procurava, eu estava na igreja. Aí comentou isso com meu pai, né, na época. Eu recém-convertido. Aí eu falei assim: ô pai, diz para ela o seguinte, a próxima vez que ela comentar isso com o senhor, é melhor eu estar lá na igreja do que o senhor tendo preocupação comigo de noite sem dormir, mas a mãe, quando eu estava na bagunça lá, virando a noite com as companhias que ficava noites e noites só de bebedice. Fala para ela que eu prefiro estar na igreja do que estar lá no mundo igual eu estava. E aí muitas das vezes as pessoas do nosso tempo, dos nossos dias, quando nós falamos assim, não é só referente a jovens não, tá? É para todos nós, toda a igreja, que estão achando que estar na igreja é um peso, é uma obrigação. Ou quando não, muitos que estão na igreja e ainda brilhando os olhos com as coisas do mundo, se gabando com as coisas que fizeram no mundo. Ah, quando eu estava lá no mundo eu fazia isso e aquilo outro, aquela maior vantagem. Mas e para Deus? O que tem se feito para Deus? Passava a madrugada lá nos botecos, pulando, cantando e fazendo isso. E na igreja? E para o Senhor? Então, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que eles não viessem a cobiçar as coisas más, como os israelitas cobiçaram, e os seus corações estavam presos às coisas do Egito. É como, uma vez eu trabalhando, um indivíduo chegou para mim e fez essa certa pergunta: o que você acha beber cerveja sem álcool? Eu falei: é a mesma coisa você querer beber uma latinha de cerveja com álcool e isso querer você achar para te dar uma satisfação de que você não está pecando. É você estar com desejo de beber uma. Porque cerveja, ao meu olhar que bebia,
sair desse mundo, uma vez liberto, transformado pelo sangue do Cordeiro, o coração tem que estar limpo das coisas do mundo. Tem que estar livre das coisas do mundo. Para que eu vou querer beber uma cerveja sem álcool? Pois a lembrança que vai me trazer é o gosto de uma cerveja com álcool. É isso mesmo? Eu nunca bebi sem álcool. Mas os irmãos podem nos ajudar aí. É não estar cobiçando as coisas do Egito. É por isso que Paulo está mostrando a igreja. Porque em Corinto a igreja estava correndo um sério risco. Porque era cidade, aí vem um outro pecado e uma advertência para a igreja de Corinto. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A idolatria entre eles, irmãos, como Paulo estava dizendo, ficou conhecida como o assentar e comer e beber, como nós vemos lá em Êxodo 32, quando Moisés demorou o descer do monte, quando Deus entregando a lei para Moisés, e o povo achando que Moisés já tardara, o que o povo começou a fazer? Uma festa. Vamos fazer uma festa, vamos aqui beber, embriagar, mas o pior que não foi só isso. Fizeram um ídolo para eles. Vamos fazer aqui um que vai nos livrar, nos guiar até a terra prometida. E fizeram lá o bezerro de ouro. Induziram a Arão com seus brincos, os seus cordões, os seus pendentes, a edificar aquele bezerro. E Deus disse para Moisés: desce depressa. Desce que esse povo está aprontando lá embaixo. Desce que o povo está pecando. E Moisés chega lá embaixo, vê o povo naquela algazarra, naquela festa, naquela idolatria, naquela bagunça toda. E aí Moisés quebra com tanta ira um desfecho, um desejo tão, uma coisa tão que entristeceu a Moisés, de ver tal ato que Moisés quebrou as 2 tábuas que Deus tinha escrevido com o próprio dedo, e o que entregou sobre o decálogo, né? Os 10 mandamentos. E aí Moisés chama o povo. Nós vamos ver lá em Êxodo 32, que naquela noite quase 3.000 pessoas foram mortas por causa da transgressão do povo, por causa da idolatria. Um povo que estava sendo liberto, e Deus chamando o povo para uma comunhão, para um relacionamento, trazendo o povo, tirando exatamente da idolatria, mas ainda muitos tomados por esse sentimento, muitos ainda tomados pela esse desejo, e achando que Moisés tardara, criaram os seus próprios desejos, fizeram para si o seu próprio Deus. E aí, o que isso Paulo está aplicando para a igreja? Participar, assentar, comer, beber nesse tipo de festa, de idolatria, associar-se com esse tipo de atitude de pessoas, é estar se tornando idólatras, é estar em associação juntamente com eles. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, Paulo vai dizer isso, que comunhão há entre a luz e as trevas, que comunhão há entre Cristo e Belial, que comunhão há, que associação há entre essas coisas? Nenhuma. Se eu faço parte de Cristo, do corpo de Cristo, não posso me associar a festas idólatras, pagãs,
Aí o interessante é que se nós formos aplicar a idolatria, meu tempo já está correndo aqui. Aí achamos que idolatria é somente as imagens de escultura, né? Quantos hoje estão idolatrando o futebol, idolatrando o cantor lá, que ele gosta, venera tanto? Quantos têm idolatrado a própria família, o trabalho? Idolatria, de uma forma bem simples para nós entendermos, é tudo aquilo que nos tira o lugar de Deus em nosso coração. Aí muitas das vezes queremos só bater na igreja romana, e infelizmente muitos têm ido pelo mesmo caminho. A quantos eu tenho visto? Agora o futebol deu uma pausa, né? Quantos nós temos visto? As pessoas venerarem tanto o futebol que deixar de vir para o estudo bíblico para acompanhar o futebol. Não estou dizendo que futebol é pecado, tá, irmãos? Não quero ser saudosista, não. Eu gosto de futebol. Gosto de você, muitas das vezes, lá ver o time do que eu gosto. Não posso nem falar que é cruzeirense, porque senão vão, né, falar. Mas a inversão de valor estar tão grande, e muitas das vezes, é o que eu falei aqui em outro estudo bíblico, uma das estratégias, acho que foi na escola dominical, a estratégia do inimigo, quando não é ele sabendo que ele não pode combater de frente com o seu oponente, o que ele faz? Ele tenta enfraquecer o seu oponente. Porque quando ele estiver em menor grupo, quando ele estiver em menor contingente, quando ele tiver menos força, a forma dele vencer será maior, não será? E é isso que nós temos visto o nosso inimigo fazer com a igreja. Tentar fazer isso com a igreja. Convido, quando eu falo igreja, não é somente o templo, não. São com a vida das pessoas que são templo do Espírito Santo, que foram salvas pelo sangue do Cordeiro. Mas o inimigo vai infiltrando, ele vai colocando uma ferramenta naquela brecha que é dada e vai alargando esta brecha. É assim que o lenhador ele faz rachar uma tora no meio, vai dando uma lenhada, depois ele enfia naquela brecha uma ferramenta mais grossa, até aquela rocha se partir ao meio, aquela tora. E nós infelizmente vemos, é o conselho de Paulo para a igreja de Corinto, aplicamos para nós. Porque idolatria, ela não está somente na imagem de escultura. Vamos adiantar aqui, senão nós não terminamos. Alguém quer falar alguma coisa? Então deixa eu correr aqui. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram um dia 23.000. Lá como nós lemos em Números. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O versículo 9, né? Paulo está dizendo, o versículo 8, sobre a prostituição, que alguns fizeram e caíram naquele dia 23.000 pessoas. Deus requeria tanto a postura do seu povo. Deus disse isso para o seu povo, não se misturar com o povo daquela terra que eles entrariam, para o povo não se entregar, para o povo se permanecer puro. E isso, quando nós falamos em pureza, em santidade, em santificação, não é somente corpo, não é tão somente em se deitar com a meretriz, não ter relações sexuais ilícitas, pois era uma das coisas que Israel estava envolvida e que fez Israel desviar de Deus. Estava acontecendo em Corinto,
mas uma delas também que fez Israel desviar de Deus, e prostituição na Bíblia, ela faz menção tão somente de relações sexuais ilícitas, mas também do povo ser idólatra, do povo também se render a outros deuses, como o povo fez no deserto. O povo estará envolvido com as coisas de Deus e também com as coisas mundanas. Isso é prostituição espiritual. Mas aplicando para relações sexuais ilícitas, como neste caso, o que aconteceu lá em Números 25:9, quando Balaão, aquele falso profeta, que foi comprado por Balaque para amaldiçoar o povo, ele deu certamente essa estratégia. E aí, o povo vai lá, juntamente com as mulheres midianitas. Deixa eu só confirmar aqui para não falar bobeira. 25:9, Alisson, coloquem para mim Números 25:9. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Volta aí para mim, Números, versículo 8. E foi após os varões israelitas até a tenda, e os atravessou os ambos, o varão israelita e a mulher, um pouquinho antes, o 6, por favor. E eis que veio um homem do filho de Israel e trouxe os seus irmãos, uma medianita, perante os olhos de Moisés, porque aquela mulher medianita, aquela prostituta, aquela meretriz, conseguiu induzir o povo de Israel, muitos, a se deitarem, porque em Midian, esse povo midianita, uma das coisas aos seus deuses que se fazia, a uma forma de adoração, era a prostituição. E conseguiu-se introduzir, versículo 1 para mim do capítulo 25, e o povo se deteve por causa da prostituição em Sitim. Lá em Sitim o povo se prostituiu, se rendeu à prostituição, e muitos, como a Bíblia nos diz, foram mortos por causa deste pecado. Você levantou o dedê, Marco? Fala. E o interessante é o seguinte, que mesmo as pessoas, muitos evangélicos, nem falam pessoas do mundo não, pessoas veem tudo que aconteceu antigamente e o que a mídia hoje traz como correto, as pessoas vão escutando tanto que aquilo é correto, que aí os próprios evangélicos, ou alguns que se dizem cristãos, eles se deixam enganar por essas falas, que é falsos, corretos, e se deixam cair nesses pecados, nessas coisas que não levam ao reino de Deus, mas que a pessoa deturpa o evangelho. Muito sério isso, muito sério, porque muitos são levados por que pessoas falam, não pelo que a palavra de Deus está dizendo. Vamos contextualizar isso aqui. Há leis no nosso Senado, Federal, que a prostituição, uma delas é deixar ou legalizar a prostituição como uma profissão. E aí nós vamos vendo o contexto mundano deste tempo hoje, pegando o que é errado, o colocando como certo. E o que é certo está se tornando errado. Isso nós chamamos de inversão de valor. De se ter hoje, olha a forma de se expor, se explorar a sexualidade hoje. As coisas estão ficando absurdas, ao ponto de termos, uns dias atrás, num outdoor, uma propaganda de boate, de casa de prostituição com mulheres seminuas. Isso hoje é correto. E o que temos nas novelas, o que ensina as séries, os filmes, isso tudo está sendo
implantado na nossa mente de que isto é correto. Isto é legal aos olhos do mundo. Mas nós temos que combater, viver o Evangelho, é na sua essência. Não somente pegar aquilo que me agrada e aplicar o Evangelho na minha vida, não. E a prostituição, uma relação sexual ilícita, a prostituição espiritual de estar participando das coisas de Deus e das coisas do mundo, vai fazer muitos ficar prostrados no deserto. E por que não dizer nessa pandemia? Quantos crentes que estão prostrados nas suas casas em vez de estar acompanhando o culto pela live? Não está saindo. Respeitemos porque não está saindo, está seguindo o isolamento. Mas agora, em vez de acompanhar um culto, uma palavra abençoada, está acompanhando a live de cantor mundano? Está cedendo espaço da sua casa para entrar coisa que não agrada a Deus? Está associando as coisas desse mundo? Está comendo comida sacrificada a ídolo? O que Paulo está dizendo, que fez muitos ficar prostrados no deserto, foi essas atitudes. Por que não dizermos no nosso tempo, aplicar essa palavra para nós, advertirmos a nós mesmos e também a igreja do Senhor, para nós estarmos vivendo em conformidade com a sua palavra, e não seguirmos a inversão de valor desse mundo, mas nós não nos conformando com as coisas desse mundo. Romanos 12, combatendo com a renovação da nossa mente, porque a nossa mente não é segundo a mente desse mundo, mas segundo a mente de Cristo. E o versículo 9: e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O que é tentar a Cristo? O verbo tentar vem do grego piorazo, piorazo. É usado para sugerir a ideia de desafiar a Deus. Tentar a Deus é esforçar para colocar Deus à prova, em um teste, e ver até quando vai a sua benignidade. O que muitos fizeram. Em Números 14, 22, coloque aí para mim, Alisson, e vou parar por aqui, me reter aqui. Quando todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, o 23, não verão a terra de que os seus pais jurei, e que nenhum daqueles que me provocaram haverá. Colocaram Deus à prova. Como? Experimentaram os milagres que Deus fez no Egito, a libertação miraculosa que Deus os tirou do Egito, e mesmo assim o povo continuava a pecar contra Deus. Mesmo assim o povo continuava ainda provocando a Deus e colocando Ele à prova. Como? Quando eu estou participando das coisas de Deus, pregando aqui, mas quando eu tenho oportunidade, eu saio lá fora e já participo das coisas do mundo. É eu provocar a Deus, é eu estar em uma situação toda embaraçosa, é eu estar numa vida toda contaminada com pecado. Irmãos, pecadores nós somos, mas nos esforçamos para não viver
sua benignidade. É o sujeito estar todo tomado pelo pecado, fazendo consciente, pecando consciente, fazendo deliberadamente, agindo erroneamente, e ainda assim, chegar num culto, chegar na igreja, num momento de adoração, num momento de louvor, num momento mais sagrado do cristianismo, a ceia do Senhor, e ainda participar na mesa do Senhor. O que Paulo está dizendo e alertando a igreja é para que o povo corinto, o povo da igreja de Corinto, não viesse a desafiar a Deus, o povo não viesse a provocar a Deus com os seus pecados. Estar num templo pagão e também participando da mesa do Senhor. Como em Corinto havia muito pecado de prostituição, havia muito pecado de idolatria, pois esses grupos que se denominavam autossuficientes, e Paulo sofreu com isso, combatendo um certo grupo judaizante, os gnósticos, pois os gnósticos achavam que a matéria era má, mas o espírito estava pronto, o espírito era bom, então podiam pecar, pois o seu espírito já estava salvo. Como a matéria era má e Deus não podia habitar no seu corpo, pois ele era mau, podia estar entregues ao pecado. Aí por isso Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 10, como nós aqui estamos lendo. Aí Paulo, ele vai dizer: meus irmãos, meus amados, fugir da idolatria. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comiam sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que aos gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo não está escrevendo isso aqui aleatoriamente. Paulo está exortando a igreja para combater essa prática que tinha no meio da igreja. Participavam do pão, da comunhão do corpo de Cristo, e outrora estavam lá nos templos pagãos, entregando a prostituição, a idolatria. E Paulo está dizendo: os que tais assim sacrificam, não estão se sacrificando a Deus, mas sim a demônios. Fugir dessas coisas. Aí nós vamos para Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. É o que Paulo está dizendo: aqueles que se assentaram, comeram, beberam e folgaram. Está falando de associação. Aqueles que fizeram isso no deserto estavam se tornando idólatras do mesmo jeito. Então eu só vou ali acompanhar um colega, um participante, só vou ali naquela festinha, mas eu não vou beber, não vou dançar. Só vou ali acompanhá-lo. Não se assenta, não se detém, não se ajunta, não participa
Bem-aventurado é todo aquele que anda segundo os conselhos de Deus, não os conselhos deste mundo. Vou me parar por aqui. Tinha ainda algumas coisas, mas o nosso tempo já está se findando. Mas eu gostaria de ler o versículo 3, do capítulo 10 de 1 Coríntios, onde Paulo diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Fiel é Deus que nos livra de toda a tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, irmãos. Pecado é se envolver, deixar que a concupiscência tome o lugar, tome os nossos corações, e assim ela venha dar lugar, venha nascer o pecado na vida das pessoas. Nós, porém, que estamos em Cristo, nós não andamos segundo as obras da carne, não andamos segundo as coisas desse mundo, andamos segundo a direção do Espírito Santo de Deus, rumo à promessa que Deus nos fez, rumo à promessa de estarmos recebendo a coroa da justiça, a coroa de glória, a terra que não mana leite e mel, mas a terra onde as ruas são de ouro, aonde esta terra não terá luminares, não terá sol, não terá lua, pois a glória do Cordeiro é a que ilumina. Esta é a nossa esperança, é a nossa promessa de estarmos com Cristo na glória. E vamos fazer igual Paulo, nos subjugar, nos colocar debaixo do jugo da servidão de Cristo, para que possamos assim, no dia que a trombeta soar, estarmos aprovados por Deus e não ficarmos aqui neste deserto. Amém? Porque fiel é Deus para nos livrar de toda tribulação, de toda tentação, porque quem nos sustenta e quem nos dá o seu suporte é Deus. E confiemos nós na sua bendita palavra. Que Deus assim nos conduza, que Deus assim nos conceda a sua graça, e que possamos ter um restante desta semana abençoada por Deus, abençoada pela mão do Senhor, nos dando o seu livramento, nos dando a sua graça e da sua misericórdia. Domingo pela manhã estaremos aqui, querendo Deus, para mais uma escola bíblica dominical. Não falte, você que tem a oportunidade de vir, venha. Estamos aqui com as classes, aqui embaixo, as duas classes, fazendo classe única, classe de adolescente, jovens, a classe de casais também funcionando. Amém? Que Deus e Cristo Jesus nos abençoe. Evangelista Euclides, vem aqui orar e preparar a bênção apostólica juntamente, orando pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor e agradecendo por mais uma noite na presença do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, quantos necessitam das orações? Amém. Continuem orando. Amanhã pela manhã também, quem não estiver trabalhando, nós temos aqui pela manhã a oração. Tem sido uma bênção, né, irmão? Deus tem nos abençoado na oração pela manhã. Não só pela manhã, mas também à noite, né? Aqueles que podem vir de manhã, podem vir também. Amém? Nosso Deus e nosso Pai. Amém. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um culto, meu Deus, realizado aqui no teu santuário. Sim, meu Deus. Culto esse denominado ao culto de ensino da tua palavra. Deus, somos chamados por ti, sim, e somos sim lavados e redimidos pelo teu precioso sangue. Aleluia, Jesus. E enquanto, Deus, tivermos aqui na terra, temos certeza que seremos sempre tentados, perseguidos,
Mas, Senhor, Tu colocou nas nossas mãos a Tua palavra para nós observar, para nós seguirmos, Senhor. Portanto, Pai, continua nos ensinando a cada dia nós sermos mais prudentes. Sabemos, Senhor, que nos últimos dias Satanás tem investido mais, porque sabe que resta pouco tempo para ele, meu Senhor. Mas nós somos sim a menina dos teus olhos, Senhor. É a noiva que tu vai me mandar buscar para estar para sempre contigo ali no céu. Portanto, Pai, continua segurando as nossas mãos. Conosco, ó Deus, abençoe. Somos dependentes de Ti. A igreja do Senhor, guarda. Sem Ti não somos nada. Meu Deus, Senhor, nos esforça. E continua, Pai, também Nos nos purificando a cada vez mais. Sim, Deus. Nos guardando neste mundo de corrupção, Sim, meu Deus. de maldade, que o pecado a cada dia aumenta na face da terra. Sim, Jesus. Mas que possamos, neste mundo de pecado, ser o sal da terra e luz deste Sim, mundo. meu Deus. Meu Deus, abençoa o ministério da tua igreja. Eu quero entregar o ministério da tua igreja sobre o teu sobrado, Sim, meu a direção desta igreja, o anjo desta igreja. Sim, meu Cobre ele com o teu sangue, meu Senhor, Verdade. e dá vitória a ele em todos os aspectos. Deus, agora nos conceda na tua paz, nos leva em paz, assim como tu trouxe, e nos dá também a noite abençoada, o resto de semana também, na tua presença. Aleluia. Pai, é a nossa oração nesta noite, Em nome no de nome Jesus. de Jesus. E que o amor de Deus, e que a graça de nosso Jesus Cristo, e que a doce e abençoada consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, aqueles que amam e guardam a segunda vinda de Jesus. E todos digam Amém. Deus abençoe, irmãos.